Nós estamos já no final do mês de setembro, como já foi referido, o mês do amarelo, o mês amarelo, que tem uma razão muito importante de ser. E por essas tristezas das coincidências, o Supremo Tribunal Federal passa a votar nesses dias, ou coloca em pauta, não sei se já está em votação, mas colocou em pauta uma questão que, se aprovada, se passada, abre uma janela muito extensa para a possibilidade do aborto assistido. É uma questão muito delicada e que a nós espíritas torna-se bastante urgente, bastante emergente e muito cara. Nós temos que prestar muita atenção no que está acontecendo, fazer as nossas preces para que nós estejamos ligados a essas questões que acontecem e que nos envolvem, mas também tem essa questão específica do mês de setembro, essa campanha pela vida. Então, dentro da campanha pela vida, vamos incluir a vida daqueles que estão por serem abortados ou correndo o risco de serem abortados. São irmãos como nós, e que nós só estamos aqui porque não fomos abortados. Há uma expressão, ela parece até um pouco jocosa, que se usa muito e que tem um fundamento filosófico muito importante, que é uma espécie de pergunta, um autoquestionamento. Você já notou que todos aqueles que defendem o aborto não foram abortados? E eu diria, não foram abortados graças a Deus? Mesmo que hoje estejam defendendo o aborto, graças a Deus eles não foram abortados. Eu não vou entrar nas questões individuais da mulher, da mãe, porque são questões pessoais que cada um decide as suas. Eu quero entrar e sempre na questão do direito individual de todo e qualquer ser vivo que Deus permite, e no nosso caso, que Deus permite reencarnar. Essa é muito cara, e se nós temos os nossos direitos e não vamos contestar, as pessoas têm o direito de tomarem as decisões por si. Não podemos esquecer dos direitos do outro, e o outro inclui os animais, inclui a natureza como um todo, inclui a criança que se propõe a nascer, enfim. Era só para nós fazer uma reflexão e não deixar passar em branco, já que é amarelo. Tá? Meditemos profundamente nessas questões porque elas são muito importantes e não podem passar em neutro. E quanto mais pensamentos positivos nós tivermos na direção da divindade, da vida, da defesa dos direitos, com certeza mais pesado será o momento daqueles que terão que votar. E vão votar com mais seriedade. Vamos pesar para o lado do bem. Vamos orar muito e sermos bons. Porque não adianta nós orarmos num momento e no momento seguinte permitirmos maus sentimentos. Nós temos que fazer que a balança do bem se sobreponha. Se o nosso mundo ainda é de provas e expiações, em que o mal ainda prevalece, está na hora de nós fazer o outro lado da balança pesar mais. É a única forma de nós transformar o nosso mundo em mundo de regeneração, é nos regenerando. É a única maneira. O mundo vai continuar do mesmo jeito que está, o mundo terra. Com os mesmos cataclismos, com os mesmos problemas e com o mesmo processo evolutivo de desgaste da matéria e das energias. O que tem que mudar somos nós. E essas questões fazem parte do nosso processo evolutivo. E nós podemos sim, de alguma forma, influenciar, por mínimo que seja. Mas, como nós líamos numa passagem das redes sociais, ainda hoje de manhã, a montanha de areia se faz de grão em grão. Uma sugestão das pessoas que fazem o bem e acham que não está sendo suficiente. Mas é de grão em grão que se forma a montanha. Então vamos juntar o nosso grãozinho na balança do bem e seremos mais alguns grãos pesando.
para o lado do bem. Voltando-nos para cá. E algo que nos trouxe. Não sem antes lembrar que no sábado à tarde, a partir das 14 horas, a União Municipal Espírita tem na Rádio Cruz Alta, no sábado, 14 horas, Rádio Cruz Alta, AM, o programa Visão Espírita. Esse já foi há alguns dias, foi dia 26/8. Agora, sábado, ou seja, amanhã, o Luiz Fernando Pompeu, do Caminho da Luz, vai fazer a fala. Tá? E na sequência, todos os sábados, portanto, às 14 horas, e pode ser acompanhado também, como nós vimos ali, pela Rádio Cruz Alta AM, ou pelo Facebook da Rádio Cruz Alta, pelos Facebook da Casa Espírita Mãos Unidas, por exemplo, e está exatamente aqui por último, para que nós fixemos os olhos ali, e vamos assistir esses programas pelo Facebook da nossa Casa Espírita. Pode ser do Fraternidade, pode ser lá do Bezerra, pode ser no Instagram da União Municipal Espírita, enfim, existem várias maneiras. A própria Rádio Cruz Alta tem app próprio, nas redes, no grupo Pilau, e no Radiosnet também dá para achar lá a Rádio Cruz Alta e assistir esse programa, sábado à tarde. Tem como, é só procurar. Esse é o livro do mês, o livro do Clube do Livro. Está ali à disposição. Os dos sócios já estão entregados, todos. Resta alguns a nós outros que não somos sócios, e o valor final vai ser o mesmo da mensalidade dos sócios do Clube do Livro, R$30. Deem uma olhadinha, vale a pena. É um livro excepcional, pela profundidade das suas meditações, das suas propostas de reencontro com Jesus. Nós vamos nos valer desse livro no seu capítulo número 1, que tem esse título, No Caminho, que faz referência a uma passagem do Evangelho, daquelas que nós reputamos uma das mais bonitas e mais significativas, pela profundidade que ela consegue nos levar. Não há necessidade de ler, porque nós vamos fazer a passada antes de entrarmos no passo a passo. Saindo de Jericó, ele, Jesus, e seus discípulos e uma considerável turba. Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chama-o. E o chamaram. E chamaram o cego, dizendo: Anima-te, ergue-te, ele te chama. E lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. E em resposta a ele, Jesus disse: Que queres que eu faça? Jesus pergunta: O que queres que eu faça? Raboni, disse o cego. Raboni, que eu volte a ver. Eu não traduzi o Raboni porque está assim no texto, eu preferi deixá-lo. Mas Senhor, mestre, que eu volte a ver, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e eu seguia pelo caminho. Está lá em Marcos, no capítulo 10. Naquele instante, naquele contato com Jesus, frente a frente com Ele, e assim nós começamos, nos colocando psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, se nós preferirmos, frente a frente com Jesus.
Não fisicamente, porque fisicamente Ele já não está conosco, mas espiritualmente. Coloquemos-nos, já que Ele nos disse que onde 2 ou mais em seu nome, ali Ele estaria. Se estivermos nós em seu nome, aqui Ele está. Frente a frente com Ele, Bartimeu encontrava um ponto de inflexão para toda a sua existência. Um ponto de inflexão, não é de reflexão. Reflexão é que nós estamos fazendo agora, porque já fizemos essa inflexão, que é voltar-se para dentro, inflexar, voltar-se para nós mesmos. Bartimeu, que até então era um cego pedinte que estava sentado à beira do caminho, passou a ter um motivo para olhar de novo para dentro de si. E todos os textos do Evangelho, se não todos, a grande maioria, tem este poder. De todas as vezes que nós temos esse contato com o texto, ele nos provoca e nos põe na condição de fazer essa viagem interior, a buscar cá dentro o que é que significa. E Bartimeu teve essa oportunidade, frente a frente com Jesus, de fazer essa inflexão. E que hoje nós nos propomos a fazer uma reflexão, porque se aqui estamos, bem provavelmente nós já fizemos em algum momento esta inflexão. E vamos refletir. Quantas vezes forem necessárias esse mesmo texto para que ele consiga transmitir a nós o que precisa ser dito aos nossos corações. Até então, experimentara a cegueira física, também, que era, em fim de análise, consequência da cegueira moral ou da cegueira espiritual. Porque senão ele não voltaria a ver assim tão fácil, tão rápido, sem uma cirurgia, sem a substituição das córneas, ou sei lá. Até então, ele estava na cegueira física. Daquele dia em diante, teria um caminho a seguir. Porque a sua alma acordou-se para a vida. Sabe aquela expressão tão usada pelos nossos irmãos católicos? Ressurgir, ressuscitar, repetir. Então, Bartimeu faz nesse momento a sua ressurreição. Ressurge para a sua realidade espiritual. Mas vamos fazer um passo a passo, para que fique colado na retina da nossa memória a mensagem de Jesus. Saindo de Jericó. Isso aqui é um símbolo psicológico muito importante, porque quando ele sai de Jericó, e se usa essa expressão, nós vamos notar que em vários momentos ele está saindo de Jericó, na tradução dos seus evangelhos, dos seus textos, ele está em partida de Jericó, e Alírio nos mostra em um outro momento, que nós já citamos, por exemplo, por sinal, Jericó é uma cidade de comércio, que tem muitos palácios, comércio. É uma vida rica, pulsante, de muitas sugestões humanas de vivência. Portanto, era considerada por alguns como uma espécie de cidade dos pecados ou da tentação, das pessoas que ainda estão ligados à materialidade e que dão mais importância a essas sensações do que às suas necessidades espirituais. Por isso, alguns saíam de Jericó, saíam do mundo da tentação na busca, como por exemplo lá na parábola do bom samaritano, em direção a Israel, que era a cidade santa, portanto saindo da cidade do pecado em direção à cidade santa. Isso é um símbolo psicológico extremamente importante, que é essa viagem que nós precisamos realizar conosco, que é sair
do mundo em que estamos vivendo e partir para um mundo santo, melhor. Saindo de Jericó, indo, movimentando-se para lá, ele, os discípulos e uma considerável turba. E olha a expressão usada, considerável turba. Por quê? Considerável turba. Eu poderia dizer que tinha bastante gente acompanhando-o, mas ele usa a expressão turba, que faz entender que era me perdoem o uso da expressão, mas um povoréu desordenado, sem muita noção do que estava fazendo, em buliço, em barulhos, em falas desconectadas às vezes. Por isso uma turba de pessoas acompanhava a ele e aos seus discípulos e falavam. Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte. Essa era a condição que ele estava. Era a condição espiritual dele, de cego e pedinte. Era uma espécie de instituição para aquele mundo, para aquele momento. Esta situação de termos ao alcance da mão esses cegos pedintes aos quais nós íamos para cumprir uma das nossas obrigações, que é fazer um gesto de amor e caridade, de prestação a alguém ou a quem precisa. Então era uma espécie de entidade da qual nós nos servíamos para cumprir com um dever que a nossa religião nos exigia, ou que o nosso proceder religioso nos exigia. Ele estava ali então na condição de cego pedinte e estava sentado à beira do caminho. Imagine a situação de alguém em extrema necessidade, sentado à beira do caminho, sem movimento, sem buscar, sem fazer, sentado à beira do caminho. O caminho é a proposta que precisa ser seguida, mas ele estava sentado à beira do caminho, não se movimentava. Ao ouvir que era Jesus, começou a gritar, pedis e obtereis. Então, ele precisava fazer esse movimento, que está lá também na história dos dois irmãos, ou do irmão pródigo, que na verdade, a forma correta é dizer os dois irmãos, porque eram dois, não era só o pródigo. No momento em que se acorda para a vida, é preciso movimentar-se na busca da solução. Então, ele começou a gritar dizendo, filho de Davi. E aqui outro detalhe interessante, que faz caracterizar o momento e para quem ele estava falando e de quem partia a expressão. É alguém ligado, de alguma forma, ao judaísmo. Por isso, ele usa a expressão filho de Davi. É uma forma de dizer, eu também sou filho. Pensa em mim. Quando eu faço lá no mundo, na vida, no público, ó Senhor cristão, quer dizer o quê? Se eu estou me referindo ao Cristo é porque eu também sou cristão, estou tentando fazer com que a pessoa entenda isso e me acolha mais, porque eu também sou. Então eu saio às redes sociais, às rádios, ao público e digo, ó espíritas. Aí eu estou dando o recado, ó, pense em mim, eu sou espírita também, reze por mim. Então ele usou essa expressão. Começou a dizer, a gritar e dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o pedido. Pedir para se obter. Pedir para que venha a ter. Não é o que nos ensina o nosso Evangelho? Muitos o repeliram. É uma atitude compreensível, natural, das pessoas que queriam se aproximar e que não queriam que incomodassem aquele a quem admiravam, a quem amavam, e pediram a ele que fizesse silêncio e ficasse ali. Você é um cego que está sentado à beira do caminho, o que tu quer? Fica aí, na tua insignificância. Não vem perturbar-nos. Muitos o repreenderam para que fizesse silêncio, mas mesmo assim ele não fez silêncio.
Porém ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o abrir a alma, para que, batendo a porta, ela se abra. Precisa repetir, bater de novo, para que quem está do outro lado abra a porta para mim. E não é sem fazer o movimento de busca que eu vou encontrar. Não é sem anunciar o que eu quero que o outro vai saber o que eu preciso. Jesus, parando, disse: chama-o. Jesus estava em movimento. Jesus estava no caminho. E os que o seguiam estavam no caminho. Por isso ele teve que parar. E disse: chama-o. Jesus não foi até ele. Chamou que ele viesse assim. Olhem o movimento psicológico do mestre. O movimento espiritual do mestre. Chama-o. Se ele quer, que se movimente, que levante e que venha. É ele que quer, eu já estou no caminho. Jesus não é cruel dessa forma que eu estou falando. Eu só estou tentando fixar a função psicológica de cada coisa, para que nós possamos fazer esse mergulho interno de nós mesmos. E chamaram-o dizendo, olhem só o que disseram a ele: anima-te, ergue-te. Anima-te, ergue-te. Ele o chama. Ele, Jesus, te chama. Me gela cada vez que eu passo por este texto. Aliás, os textos do Evangelho têm esse poder de fazer a gente olhar para dentro e gelar-se. Porque nós acabamos descobrindo que não é para o outro, é para mim. É eu que preciso levantar da beira do caminho. É eu que tenho que me desvestir da cegueira espiritual. É a mim que ele está chamando. A busca é pessoal. Anima-te. É como se ele dissesse aqui agora para nós: anima-te, ergue-te. E ele nos chama. Ou, colocando melhor, animemos. Ergamo-nos. Ele nos chama. Nos chama ao quê? Ao caminho. Vamos grifar essas duas expressões para que elas fiquem gravadas na nossa alma, indelével, de forma que nós nunca mais nos esqueçamos deste chamado. Anima-te, ou tende bom ânimo. Movimente-se na busca do que você precisa, que é muito mais do que o que você quer. É esse movimento na busca que vai animar e encher de alegria e de ânimo e de força a nossa alma, para que a gente consiga movimentar-se e manter-se no caminho. Ele nos chama. E não é de hoje, por isso eu disse refletir para nós, que já estamos no caminho. Eu espero que eu esteja realmente no caminho e esteja tentando movimentar-me na sua direção, manter-me no caminho, porque ele nos chama. E não é para nos abençoar, para nós sermos felizes. É para caminhar. É para fazer o caminho. Ele, Jesus, lançando, ele, Bartimeu, corrigindo, Bartimeu, lançando fora o seu manto.
Ele era um pedinte que estava sentado à beira do caminho, esperando que jogassem-lhe algumas moedas para que ele pudesse fazer a sua sustentação alimentar, sei lá. Mas ele usava-se do manto para abrigar-se do frio, para sentar-se em cima e fazer a posição do pedinte, sentado à beira do caminho para ser atendido. E quando Jesus chamou, o que ele fez? Não, mas não deve ser comigo, eu sou um cego, pedinte à beira do caminho, não deve ser comigo. Não sou eu, tem tanta gente tão importante e que o ama tanto. Lançou fora aquele manto que era tudo provavelmente que ainda tinha. Não pensou, não calculou que provavelmente ali adiante precisaria de novo do manto, pelo menos para abrigar-se, mesmo que não viesse a ver, ou mesmo que viesse a ver, poderia precisar do manto. Ele jogou, ele não pensou, ele foi, livrou-se de tudo que o retinha e foi, saltou na direção de Jesus. Um cego saltou na direção de Jesus. Este é o gesto de sair da beira do caminho, de colocar-se na condição de receber, de abrir a alma para que acontecesse o que ele precisava que acontecesse. Foi até Jesus, ele foi, era um cego, mas foi. O movimento de ir ao encontro daquele que é o mestre e o guia, sim, para todos nós, sejamos cegos ou não. Mas o cego lançou fora tudo o que tinha, saltou na direção do mestre e foi na direção dele. O que é isso? Assumir a sua condição, fazer o gesto de rebeldia contra o passado e movimentar-se na direção daquele a quem poderia salvá-lo. Em resposta, Jesus lhe disse: que queres que eu faça? Jesus perguntou. Não precisa dizer que nós temos que, às vezes, ouvir essa pergunta ou tentar respondê-la. O que será que nós queremos que ele faça? Só que aqui tem um detalhe. É ele que tem que fazer? Vamos inverter a situação porque vamos lembrar de Saulo. Na estrada de Damasco, perdoe-me novamente usar a expressão, mas ao topar com Jesus, que já tinha desencarnado, portanto é um fenômeno mediúnico da mais grandiosa importância por todo o significado, a simbologia e a forma com que as coisas aconteceram. Um encarnado vendo um que já tinha desencarnado, disse, ao contato, Saulo, Saulo, por que me persegues? O que Saulo pergunta? Senhor, que queres que eu faça? Aqui a pergunta se torna invertida, de sentido oposto. As duas nós precisamos responder, independente uma da outra, mas ligada uma à outra. Senhor, faz para mim voltar a ver. Mas o que queres que eu faça agora, que já estou vendo? Agora que a cegueira espiritual começa a se dissipar na minha frente, eu começo a conseguir enxergar, já estou me propondo a pôr-me a caminho. O que queres que eu faça? Nós vamos começar a segui-lo no caminho, simplesmente, ou vamos começar a fazer o que ele faz no caminho, ou o que eles fazem, os que o seguem, que é estender a mão a todo e qualquer que precise. As perguntas precisam serem respondidas intimamente, não é aqui em público para mim ou para quem quer que seja, no confessionário, nas redes sociais, menos ainda. É uma resposta pessoal. Responder para Jesus no fundo da alma, no mais perfeito silêncio externo.
E depois inverter a pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E o que a nossa consciência indicar precisará ser feito. Caso contrário, nós teremos um problema psicológico de consciência intranquila logo ali adiante. Mas alguma coisa nós vamos ter que fazer a partir do momento que estamos no caminho. O que queres que eu faça? E o cego lhe disse: Rabuni, que eu volte a ver, que se dissipe de mim a cegueira espiritual, que é o grande problema da humanidade hoje ainda, a cegueira espiritual. Talvez já comece a se dissipar um pouco, já começam alguns a acordarem-se. Se nós olharmos, nós vemos tantos bons exemplos por aí, o mundo afora, que nos servem de exemplo, mas na grande maioria nós somos ainda verdadeiros cegos ou míopes, que não estamos ainda com as vistas espirituais perfeitamente límpidas para saber responder o que Ele quer que nós façamos. Mas esse é o pedido, porque se Ele não pedir, Ele não vai se desfazer da sua cegueira, não vai voltar a ver. Então Ele tem que fazer o pedido, que eu volte a ver. Esse é o pedido, que precisa ter um mínimo de autoconsciência e de humildade para pôr-se diante de Jesus, um pouco de mérito também, e fazer esse pedido. Receber é outro padrão. Mas como ele se dispôs, foi ao encontro, propôs-se, pediu, bateu para que a porta se abrisse, e então ele recebeu. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E aqui mais alguns detalhes importantes. Vai. Ele não disse: vem para cá, aqui comigo. Não disse: fique aqui. Ele não acolheu para si. Ele disse: vai para o mundo, vai para a tua vida, para a tua obrigação, para a tua missão. Vai. Porque o teu mundo é lá onde eu estou. Esse é o caminho. Vai, segue o teu caminho. Ponha-te no caminho. A tua fé te curou. Jesus tira de si o mérito. Não somos nós que vamos tirar ou pôr, mas nessa expressão ele tira de si o mérito da cura e coloca de novo nas mãos do pedinte. E diz: a tua fé te curou. Porque ele fez o gesto de busca, se propôs, lançou fora todo o seu passado, lançou-se na sua direção, foi até Jesus e fez o pedido. O que exige humildade, disposição. Quantos adjetivos nós poderíamos colocar aqui? Mas comecemos por aqui. A humildade de reconhecer-se cego e pedir para que receba. E imediatamente voltou a ver. Imediatamente voltou a ver. Quer dizer, não era uma cegueira física. Era o problema da alma que entravava-o. E nós vemos por aí exemplos, chamam hoje em dia de problemas psicológicos, que dá, no fim de análise, na mesma questão. Mas pessoas que podem ver, está tudo normal, mas não conseguem enxergar. Ou alegam-se cegas. Mas esse voltou a ver imediatamente. Quer dizer, a sua capacidade de visualização era perfeita. Ele apenas não enxergava. Precisava desvestir-se da cegueira, ir ao encontro da cura e curar-se. E eu seguia pelo caminho. Vejam que ele não abandonou a causa. Seguir o caminho quer dizer, ou seguia pelo caminho, quer dizer, passar a caminhar de atrás de Jesus, como ele fazia naquele caminho? Não. Mesmo porque hoje nós não vamos achá-lo. Mesmo porque hoje o caminho é outro. O caminho que nós estamos sendo convidados
a trilhar com Ele é num outro estágio, num outro patamar, de uma outra forma, que nós precisamos descobrir. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado para todo sincero discípulo do Evangelho de Jesus. O enfermo da boa vontade procura primeiramente o Mestre diante de toda a multidão. Ele não se esconde. Há uns 10, 20 anos atrás, mais ou menos, 20 a 30 anos atrás, quando nós começamos a frequentar o Caminho da Luz, tinha naquela época algumas pessoas que iam até o Caminho da Luz e deixavam o carro lá em cima na esquina e iam pela sombra das árvores para não serem vistos que estavam indo a um centro espírita. Hoje parece que já não é mais tanto assim. As pessoas parecem que fazem questão de dizer que vão ao centro espírita, graças aos nossos antecessores que trouxeram o espiritismo, o movimento espírita, ao patamar que nós estamos encontrando hoje. Olha o senso da responsabilidade que devemos manter, no mínimo, no mesmo patamar. Se não, melhorar. Mas, mesmo diante da multidão, então a atitude do cego de Jericó representa um padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo da boa vontade, que é a determinação de se pôr a caminho, procura primeiramente o Mestre diante da multidão. E em seguida, a cura, logo depois da cura, acompanha Jesus, segue-o, continua, glorificando a Deus. E todo o povo observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos na mesma exemplificação, na mesma pessoa, o benefício, a gratidão e a fidelidade estavam presentes ali. Volta-se para a confiança no poder divino. A princípio é um gesto extremamente fácil, simples. É só um cego que estava sentado à beira do caminho que passou a ver. Mas a ação dele também teve a sua importância no final da história, porque ele demonstrou que tinha sido beneficiado. Demonstrou gratidão pelo que recebeu e mostrou-se fiel ao que precisava na sequência da sua história. Benefício, gratidão, fidelidade. Está lá no Evangelho por Emmanuel, nos comentários do Evangelho de Lucas. Ponhamos-nos a caminho. A mão se estende na nossa direção. Nós também estamos sendo convidados a nos pôr em movimento. Só não podemos esquecer que todos os benefícios que nós recebemos nos cobram um mínimo de gratidão. E para mantê-los precisamos ser fiéis. Fiéis a Jesus, ao seu chamado, à sua tarefa. Que Ele nos inspire, nos fortaleça, para que nós consigamos alcançar esse desiderato do infinito.